Yeah. 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 Sejam bem-vindos todos, crianças. Vamos para a aula 2. Talvez essa aula 2 devia ter sido a aula 1, tá? Por que a gente vai falar agora? Sobre os menus aqui do objeto Inspector do formulário. O que é o formulário? É essa tela inicial, nossa área de trabalho inicial. Podemos ter mais de uma área de trabalho? Podemos. Cada tela dessa, cada formulário dessa é uma página do sistema. Imagina assim que você está acessando um site, tá? Cada página do site você tem uma página diferente. Então é a mesma coisa aqui pra gente. Cada tela é um formulário, tá bom? Bom, vamos começar. Aqui no Action e no Action Control são quando a gente estabelece ações para o formulário. Não temos nada de início, tá? Alinhamento, none, por quê? Porque ele vai alinhar do jeito padrão. Essas funções aqui são da função alpha, a gente não usa, tá? Auto-scroll, vamos para as partes que a gente usa. Auto-scroll, o que é o auto-scroll? É quando a tela, vamos lá, fizemos o sistema. Quando o conteúdo do formulário fica maior que a tela, ele vai criar automaticamente um scrollzinho aqui do lado, tá bom? É essa a função. Vamos lá, vamos continuar. Auto size, o que ele faz? Ele faz automaticamente tamanho, conforme o tamanho da tela, tá? Então eu estou colocando meus objetos, tal, terminei. Eu ativo o auto size, ele vai deixar do tamanho correto para caber todos os itens, tá bom? Border icon, o que é o border icon? É esse aqui, tá? Esse íconezinho. Se eu criar um ícone, tá? Que o Delphi tem a própria ferramenta para criar ícone, tá? Mais para frente a gente trata essa ferramenta, a gente fala dela. Mas é esse íconezinho aqui. Nós podemos criar um ícone personalizado para a nossa aplicação, tá bom? Vamos descer. Border estilo. A gente coloca aqui as funções que a gente quer. Se é single, none, tá? Ele já coloca essa função que é para ficar do tamanho correto para esse espaço da tela. Caption. Caption, a gente já falou sobre isso, é o título, tá? Hoje o caption nosso aqui tá Form 1, mas vamos colocar aqui aula 002 e podemos colocar caption até o final, tá bom? E também, se caso ultrapassar, não tem problema, ele continua. Aqui é o tamanho da tela, do formulário, tá bom? Cor, color, né? Cor. Essa cor de fundo. Ela já vai com padrão esse cinzinha, mas a gente pode mudar para qualquer outra que a gente queira, tá? Dentre as que tem aqui, lógico. Tá bom? Contraste aqui é tamanho máximo, tamanho mínimo que a gente quer definir para a nossa tela. Eu não quero que ele passe desse tamanho, porque tem que caber em alguma função. Normalmente a gente usa isso quando a gente está fazendo programação mobile, ou seja, programação para celular, que não pode estourar um tamanho. Não é nosso caso aqui no momento, tá bom? Vamos descer. Esses itens, por enquanto, a gente não vai ver, porque não vamos entrar em uma parte onde vocês não vão usar e vai ser muita coisa para a cabeça de vocês, tá? Ó, essa função aqui a gente vai usar muito. Enable. O que é enable? Significa visível, tá? Se o enable tiver true, ou seja, é verdadeiro, a gente consegue ver a tela, consegue ver o objeto. Se a gente pegar no enable e marcar false, a gente não consegue ver. Ele fica invisível, tá, pra gente. Fonte, ou seja, a gente vai definir o tamanho da fonte, a cor, certo? O recuo, todas as configurações do que é a fonte, do que vai estar escrito aqui dentro, tá? Formulário size, ou seja, o formulário estilo, o estilo do formulário, tá bom? Tamanho e tudo mais. Scroll bar, tá? Aqui também a gente vai definir alguns parâmetros do scroll bar. Se não definir nenhum, ele vem com padrão, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar. Ó, menu, tá? A gente também utiliza, tem como fazer a função aqui, mas a gente utiliza a função
Menu, que foi a aula 1, tá? Name. O nome, a função name, que é nome, é muito importante, muito importante. Hoje, no nosso formulário aqui está form 1, tá bom? Que é o name. Se a gente mudar para aula, toda vez que a gente for fazer referência, ó, você viu que já mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui. Toda vez que a gente for fazer referência a esse formulário, e a gente não vai mais usar form 1, sim vai usar aula. Então, não pode ter dois formulários com o mesmo nome, tá? Ah, tem um form 1, se eu fizer um novo formulário, vai chamar como? Vai chamar form 2, tá bom? Não pode ter referência cruzada. O que é referência cruzada? Com o mesmo nome, para não dar problema. O programa não deixa. Na hora que a gente vai mandar rodar, que é aqui nesse botãozinho do play, aqui a gente tem a função no RUM, a gente tem a função de rodar, tá? E tem a função de verificar se tem alguma inconsistência, tá? E ele não vai deixar fazer nada se enquanto tiver com informação cruzada, ou seja, com o nome bloqueado. Bom, vamos lá. Descendo aqui, nós temos o posição. O que é o posição? Aqui, ele já está com um padrão onde está posicionado, onde está designado. Ou seja, do jeito que está aqui na tela, ele vai abrir para mim. Exatamente do jeito que está na tela, tá? Bom, mas eu posso colocar que eu quero ele no centro da tela, eu quero no centro dessa imagem, no centro da tela, maximizado, minimizado e tudo mais, tá bom? Para quem costuma usar programas comerciais e tudo mais, costuma sempre deixar maximizado, tá? Deixa eu achar aqui a opção maximizado. Ó, Desktop Center, a gente vai deixar maximizado. Aqui no... A gente passou por ela, não é no border, é no tamanho. A gente deixa maximizado e já carrega maximizado, tá? Depois a gente procura certinho. Bom, eu deixei aqui no Desktop Center, vocês vão ver que agora ele vai ficar bem no meio da tela. Bom, vamos lá. Cadê? Aqui. Print Scale. Imprimir proporcional ao tamanho que a gente faça. A gente pode colocar ao tamanho de das configurações, mas a gente não vai, vamos deixar no proporcional. Escala, verdade, ou seja, tudo que a gente fizer no tamanho original vai ficar na escala correta que a gente deixou. Vamos lá, o que mais que a gente usa aqui? Transparência. Enfim, aqui, Windows State, vamos colocar aqui, a gente quer maximizar. Então, quando a gente abre, não importa se a gente deixou ou não o menor, ele sempre vai aparecer maximizado, tá? Bom, essa foi a primeira aula, a segunda aula, na verdade, né? Vamos estar falando mais sobre agora as ferramentas nas próximas aulas. A gente falou já sobre o menu, que é uma das coisas que a gente usa. Próxima aula a gente vai estar falando sobre o label e o edit, tá? Que são informações de escrita e leitura. Eu vou explicar isso para vocês melhor na próxima aula. E também, quem sabe, se der tempo, a gente fala do memo, que é o memorando, tá bom? Então, até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Yeah.